Rolou? Ah. Camaradas, boa tarde, eu sou o Vina Guerreiro, eu tô usando aquele aplicativo de novo aí que eu consigo capturar a tela do celular e aí boto a minha imagem aqui assim, aí vocês me veem e a gente vai conversar um pouco. Caras, eu tava conversando com os meus amigos que estão me ajudando no meu projeto, né, desse ano, projeto 2020 aí, né, com o tempo vocês vão saber. E é o seguinte, a gente conversou um pouco e eles falaram, cara, Guerreiro, já está um pouco fora, está fora do tempo, mas vamos falar um pouco do Haddad. Né? Então a gente se propôs, eu vou escrever um texto, vou dar para eles corrigirem, para ver se está tudo certinho os pensamentos, né? Os caras estão me ensinando algumas coisas, alguns termos, porque eu não sou da área econômica, né? Mas é algo importantíssimo, né? A economia e a economia política, né? Tudo isso é muito importante. Bom, tá aí um texto do Haddad que eu só estou deixando aqui para vocês verem, dá uma olhada, tá na Folha, se chama aí Indústria, tá? E aí assim, eu vou começar pelo início e pelo final. Ao que parece, não dispomos de uma burguesia com projeto de nação. Aí tem texto inteiro aqui, e aqui no final ele fala de novo isso. Não dispomos de uma burguesia com projeto de nação. No que eu já critico, já começo criticando falando que o Haddad, na minha opinião, está hiper equivocado. Porque para mim, qualquer processo de que um grupo de interesse, tá, e a burguesia, né, ela é um grupo de interesses, ela tem interesses. Todas as classes têm seus interesses, todas, tá? Então, para que uma classe haja, uma classe de interesses haja, ela precisa de dois movimentos. Um movimento é o seguinte, ela vai lá e faz por si só, ou ela precisa se atrelar a um movimento maior, a um Zeitgeist, a um pensamento maior sobre o que fazer. Ele está falando aqui que a burguesia não tem um projeto de nação. Ela pode não ter, mas é que um projeto de nação prescinde, ela necessita de mais do que uma elite com um projeto nacional. Ela precisa, já que ela é nacional, ela não é um projeto elitista só, ela precisa de base também, precisa do popular, precisa do Estado. Então um projeto de nação, ele necessita de um Estado interventor, essa é a nossa leitura, trabalhista, tá? É a minha leitura, eu não falo em nome de ninguém, falo em nome de mim e do meu grupo. Tá? E falo às vezes com erros e eles vêm, apontam dedos e tudo certo. Mas um projeto de nação, ele necessita de um Estado interventor organizativo, né? Organizador da questão. Né? Ele precisa de uma elite, precisa sim de uma elite, porque são os que já estão aí, é a tradição, é os que têm acúmulos de capital, é os que têm detentores de algumas veias culturais, tem isso também, mas também necessita da base. Você não faz só o Estado sozinho, você não faz só o popular sozinho, você não faz só a elite sozinho. Senão o projeto fica fragilizado, fragmentado. Tá? E não é a pactuação que eu estou propondo aqui, não é a pactuação que o PT fez com as elites políticas. Não é isso, é uma outra coisa. É uma coisa que depende muito mais de você desenhar um projeto em conjunto, em várias mãos, e caminhar por esse projeto e depois arranjar representação política para fazê-lo por dentro da máquina, do micropoder, que é Congresso e também o acesso à presidência da República. A coisa vem de outras maneiras, tá? Bom, eu vou passar rapidamente por aqui pelo seguinte. Olha lá, existe uma burguesia industrial brasileira? Ela se comporta como classe? Tem projeto para o país? As notícias para a indústria não são das melhores. A participação da indústria de transformação no PIB brasileiro é a menor desde 47. Com a ajuda do PT, inclusive. O saldo comercial brasileiro foi o pior dos últimos 5 anos, sendo que as exportações de bens primários responderam por 52% da pauta, em detrimento dos produtos manufaturados. O que ele está dizendo? Que é a exportação de commodities, produtos primários. Primários é o que é retirado do solo, cara. Assim, é coisa simples, é primário, é primário mesmo, assim. É planta, tirou soja, pum, é primário, pum, pega, in natura, manda embora. Ah, é minério de ferro, pega, in natura, e manda embora. Né? Os manufaturados são aqueles que já são secundários, terciários, eles já agregam um pouco mais de valor, porque vai embalagem, vai transformação no meio do processo e tal. Mas é lógico. Mas é que, olha, se você ler esse texto, você vai ver que o Haddad vai te colocar numa trampa, numa armadilha. Olha lá. É preciso cautela quanto aos números, contudo.
a participação da produção industrial mundial no PIB. Tá ruim o texto, hein? A participação da produção industrial mundial no PIB mundial, dá quase um rap, vem perdendo importância. A participação da produção industrial mundial, ele podia falar global, né? Global no PIB mundial vem perdendo importância. Sobretudo em relação ao setor de serviços que ganha terreno. Nada a ver, portanto, com desindustrialização. Olha, o problema é que o Haddad é que ele não faz um recorte de hemisfério, né? Porque a gente sabe que os países do hemisfério norte, eles são muito mais industrializados, até hiperindustrializados, eles têm uma capacidade de produção absurda e muito forte. Esses países, inclusive, eles já se dão ao luxo, eles já podem caminhar de um processo industrial para outro, sabe? Aquela coisa de indústria 3.0, indústria X.0, e vai evoluindo. E lógico, quando você evolui para outro tipo de indústria, você precisa que uma nova gama de serviços, uma nova gama de logísticas, de produções e fornecimento, e novas formas de consumo, novas formas acadêmicas, especializações. Você precisa que tudo isso acompanhe. Por isso que eu falo, é um projeto fechado, é um projeto que tem que ser extremamente organizado. Quem organiza isso? Quem? Quem organiza isso? O Estado. Só que isso é a realidade de alguns países do hemisfério norte. No hemisfério sul, nós não estamos nessa etapa. Então o Haddad ele fala assim, a participação da produção industrial do PIB vem perdendo importância. Tudo bem, olha só, o cara sai da questão, vamos supor, estou dando valores hipotéticos, tá? Vamos supor, pega os países escandinavos, eles estão indo para uma outra indústria, eles não estão na questão automotiva só, eles já estão na questão do touch. E para fazer o touch, você precisa de um cara um pouco mais especializado do que o cara que monta um carro. Percebe? Até porque você já tem o robô montando o carro, e tem um cara ocioso lá, que esse cara não pode ser um cara que não vai ganhar nada. Ele precisa ganhar em outro setor. Qual que é o setor? O setor de serviços, que vai vir acoplado a essa indústria mais altamente tecnológica. Serviços, então marketing, publicidade, vendas, pós-venda, entende? Atendimento ao cliente. Na parte jurídica, para atendimento dessas novas demandas, dessas novas formas jurídicas e conflitos jurídicos que vão surgir. Ele vai precisar ser um cientista para ver qual que é a melhor, sabe, a melhor plataforma para o touch, para qualquer coisa, entendeu? Então você tem uma nova tecnologia, você precisa de todo um amparo, um respaldo, um suporte para essa nova tecnologia, para você fazer com que aquilo vingue, para que aquilo vingue economicamente falando. E depois você vai fazer uma ampla produção, talvez usando países do terceiro mundo aí, né, os países emergentes, ou fazendo até no seu próprio país, encarecendo um pouco mais o produto, sei lá, e depois você passa para o planeta inteiro. E espera, inclusive, outros países tentar copiar a tua tecnologia e você entra em embate jurídico, global, né, jurídico, né, em tribunais internacionais. O Brasil não está. Eu não posso falar de todos os países do Hemisfério Sul, mas eu arrisco dizer que não estão nenhum desses países do Hemisfério Sul. Talvez a Austrália, mas nem tanto ela. Mas o Brasil certamente não está nesse patamar. Então quando o Haddad fala que há diminuição da participação da indústria no PIB mundial, não é que há uma diminuição. Há uma diminuição em parte, só que está havendo um deslocamento do sistema produtivo que vai conferir participação no PIB por outros aspectos. E quando ele usa esse argumento para falar que a gente, tá normal, a gente está se desindustrializando, não está certo, porque a gente não chegou nesse patamar para depois alçar novos patamares. O Brasil carece hoje, o Brasil poderia ser realmente um grande parque industrial, mesmo que não fosse totalmente nacionalista, mas para suprir demandas desses países, inclusive fazer esses produtos de alto valor agregado aqui, a um preço um pouco mais baixo do que lá, e ganhar, pelo menos não teríamos proximidade com pleno emprego, teríamos capacidade dessas próprias pessoas produzindo aqui, recebendo um valor melhor do que trabalhar em Rappi, trabalhar em Uber, trabalhar nessas coisas aí totalmente precarizantes e neoliberais, no talo, essas pessoas poderiam ganhar seus salários e serem consumidores desses próprios produtos. É um sistema quase fordista, só que assim, descentralizado, né? Não seria... Né? Não vou entrar nisso, tudo bem. Mas assim, a gente está pensando num projeto extremamente nacional. Nem é esse modelo que a gente quer. A gente quer um modelo mais nacional, nacionalista mesmo, com sistemas fechados aqui, dentro da casa da gente, dentro do país. O Haddad está falando que a culpa de não ter isso é simplesmente da elite.
Não, não é só da elite. É da elite política, da classe política. É, de certa forma, da população que não é culpa dela, mas não recebeu a educação devida do Estado e das empresas de educação privadas para que elas fossem competentes para trabalhar no novo tipo de indústria. O que a gente está dando, oferecendo para as elites financeiras e as elites burguesas aqui desse país, para que elas virem e falem, vou sair do rentismo e vou começar a apostar realmente em reindustrializar esse país? Vocês acham, sinceramente, e o Haddad talvez ache, sinceramente, acha que simplesmente o cara, o SCAF, que está ilustrado aí, tem uma foto dele, vocês acham que simplesmente caras como o SCAF vão virar e falar assim, quer saber, eu vou peitar todo mundo, eu vou peitar o Estado, os partidos, vou peitar os outros países, eu vou peitar a classe trabalhadora toda e vou implantar uma indústria aqui porque eu sou macho. Não, cara. Não tem qualquer processo planetário em que a burguesia caminhou junto com o Estado, teve que ter o condão estatal, com participação direta desses industriais dentro do governo, em primeiro, segundo, terceiro escalão, ou como consultores, pelo menos sendo ouvidos pelos seus interesses, ou eles determinando tudo, né, de uma maneira até meio fascista. Sempre houve um encontro. E para você fazer um encontro dinâmico, você tem que trazer todas as classes juntas. A pactuação estaria nisso. Estou errado? Ou a gente tem hoje conjuntura para substituir uma classe de maneira excelente? Ou nos processos todos revolucionários que partiram da parte de população, de suas vanguardas, será que depois não houve substituição do processo de classe de uma elitização por um processo da vanguarda se tornar a nova classe dirigente, a nova elite, que também não sabendo fazer tudo, porque só sabia fazer revolução até certo momento, precisou depois recontratar os serviços desses que eles haviam golpeado? Não foi assim? A gente precisa de um processo em que a gente consiga entender os interesses de todo mundo e conjuntá-los. A gente precisa de mercado consumidor bom, um povo consumindo produtos. A gente precisa do capital e da inteligência, da expertise dessas pessoas que sabiam fazer isso. Não sei se sabem mais, porque há processos em que há desindustrializações, tem famílias que estão 2 gerações fora da indústria. Então talvez a gente precise recriar um processo industrial com novas famílias, ou assim, até um processo que é o que eu gosto, que é o processo híbrido, né? É um processo de burguesia, sim, mas de uma burguesia cooperativista. As populações, as sociedades, a gente teria que conjuntar pessoas para fazer cooperativas e investir, injetar dinheiro do Estado nelas, para que aquilo seja um processo industrial, sim, mas não com uma família industrial, mas que sejam centenas e centenas de industriais pequenos, que são uma cooperativa. Entende? A gente está produzindo de verdade uma classe média poupuda, e não a classe média artificial do Singer, não do Paul Singer, o filho dele, que eu sempre esqueço o nome do rapaz. Não resta dúvida que a participação da indústria brasileira na produção industrial mundial perdeu espaço, o que no mínimo significa menor dinamismo relativo. A gente não tem dinamismo na economia nossa, porque não teve caminhos para a gente manter o parque industrial e avançar ao mesmo tempo com o setor primário, que é o setor das commodities. É o Estado, é quem ocupou o Estado por esses períodos da redemocratização para cá, que optou por esse modelo. O PT fez parte disso por 14 anos, cara. Hein, Haddad? Você estava lá. Para alguns economistas, isso tem pouca importância, desde que produzam chips. Não importa se batatas chips ou microchips, ele usou aí o trocadilho econômico, né? Mas os trabalhadores que não pensam assim são alvos fáceis dos que protecionismo e xenofobia nas nações liberais de Donald Trump e Boris Johnson. De novo, ele está falando que a gente não deve pregar protecionismo. Ele está usando exemplos da extrema-direita para dizer que a gente, quando defende esse processo, nós estamos agindo de maneira xenofóbica e protetiva. Temos que agir de maneira protetiva sim, mas não xenofóbica, nunca xenofóbica, porque o Brasil, né, é a gênese de povos do mundo todo, várias etnias, em suas diásporas forçadas, né, na tristeza de ter que largar sua terra, ou na escravidão mesmo, de se trazer de lá para cá à força, né? Mas nós não temos que ser xenofóbicos. Essa é a última coisa que um nacionalista tem que ser no Brasil, né? Lá nos outros países, os modelos nacionalistas lá não são o nosso, né? Eu nem reconheço esses caras como interessantes para a gente conversar. Os nacionalistas de etnia única ou de religião única, né?
Complicado, tá? Mas olha só, dos que pregam o protecionismo. Cara, todo mundo prega proteção, Haddad. Todo mundo protege seus mercados, seu trabalho, sua força de trabalho, tudo com aspectos de proteção, de subsídio, de subvenção. Tem limites, mas todo mundo faz isso. Os Estados Unidos faz isso. Eles não botaram um empecilho para nossa carne lá? Eles não estão sempre dando esse tipo de aceno para nós? Acenos negativos? Não estão sempre? Sempre estão. A França também não falou que vai dar acenos negativos de protecionismo deles lá dentro, em relação ao que a gente fez? Por conta da queimada na Amazônia, claro. Nos anos 30, a burguesia industrial parecia ter algo em mente. Aliou-se a Getúlio Vargas. Lógico. Só que deixa que de Getúlio a gente fala, Haddad. O Getúlio ele conseguiu entender os interesses difusos, enormes, que havia entre várias facções que fizeram a Revolução de 30, além dos donos dos estados, né, dos presidentes de estado, que ele tinha que ouvir e falar, cara, a gente precisa fazer um projeto amplo, precisamos ouvir a todos. Getúlio se ocupa, inclusive, de fazer um processo muito mais focado nos centros urbanos, e ele deixa, infelizmente, não dá para fazer tudo, ele deixa as questões da terra para lá. E as questões da terra, você sabe que muito bem refletem no processo de balança comercial exterior e refletem nos processos de industrialização. Porque havia êxodo rural, as pessoas estavam vindo para os grandes centros. Então o Getúlio falou, olha, se a revolução uma revolução de direita ou de esquerda, poderia sair principalmente dos centros urbanos, com a classe operária, vamos produzir primeiro uma bonança aqui, uma situação de melhorar as condições de vida dessa categoria, vamos governá-la, vamos ajudá-la, inclusive, a se emancipar de algumas maneiras. E aí tudo isso prescinde também dos interesses de uma indústria que também não queria ver uma revolução, mas também para surgir um processo econômico. E depois uma camada de fornecedores, né? Depois uma camada de vendedores desses produtos finalizados, depois uma camada que vai consumir esses produtos. Aí você tem um dinamismo econômico. É isso que o Getúlio faz, ele começa lá em 30, ele não colhe esses resultados em 30, porque era o processo do governo provisório, depois uma ditadura do Estado Novo. É um processo nascedouro, que vai desembocar nos anos 40, 50 principalmente. E vai indo. Tudo que a gente tem até hoje é graças a isso, ao processo de 30. Mas agora foi fragilizado, principalmente depois da redemocratização. Nem os militares que eram inimigos de Getúlio, os militares de 64, nem eles que eram inimigos de Getúlio fizeram tanto mal ao Getúlio quanto vocês, que pegaram, vocês políticos, que pegaram o processo de reindustrialização nacional. Vocês estão seguindo novamente as teorias do Faleto e do FHC, teoria da dependência. O teu texto, Haddad, o texto do Haddad, eu não vou falar porque ele não vai ver esse vídeo, mas o texto do Haddad tá passando um pano, dizendo assim, o Brasil tem que se direcionar aos interesses de uma burguesia exterior, porque a nossa burguesia não presta, nunca teve plano nacional. É sempre isso que o PT faz. O PT vira e fala o seguinte, vamos criar uma classe média artificial. Criar, beleza. IPI baixo, ampliação do crédito, endividamento master dessa galera. Minha Casa Minha Vida, celular, carro novo, IPI, linha branca, o que vocês quiserem. Viagens e o caramba, tudo no cartão de crédito. Estão consumindo. Consumismo populista. Dá tudo errado porque chega um momento que os bancos puxam de volta a cordinha, fisgou todo mundo, e agora eles vão retrair o crédito. Não tem mais crédito na praça rolando. Tá muito caro. A população fica puta, porque ela não consegue manter o seu padrão de vida que ela adquiriu em 10 anos. Fica chateada. Os números econômicos, por questões também de ventos estrangeiros, fazem com que haja flutuação enorme nas commodities. A conta não fecha, Dilma pedala, Dilma é golpeada, Dilma cai. Vem um governo trágico do Temer e o governo mais trágico ainda em 19, que é o de Bolsonaro. Essa turma fica brava com o Bolsonaro, mas não quer também voltar com o PT. O que o PT faz durante a eleição? Depois da eleição, 50% da população é fascista, porque votou no Bolsonaro. O conjunto de pessoas que votaram no Bolsonaro. Enquanto isso, a turma do Bolsonaro está dizendo o seguinte, o pobre tem problema congênito no país. O pobre, o preto, o nordestino tem problema congênito no país. O Nordeste é a culpa é do Nordeste e do Norte, porque eles votam mal. Porque eles votam no PT, eu voto em Coroné.
O PT está dizendo isso agora. Agora o Haddad está falando a mesma coisa. O problema congênito está na nossa elite financeira, elite capitalista. Não está em nenhum lugar, gente. As pessoas são pessoas. Elas são movidas pelos interesses e pelas facilidades com que elas encontram modelos e seguir modelos. Se você não der uma coisa ampla, na qual ela entenda realmente, factivelmente, seu processo de participação, elas não irão participar. O que vai motivar o SCAF? Ele está aí na foto, eu vou dar o exemplo dele. O que vai motivar o SCAF aí a fazer um processo de industrialização? Ele que é hoje, por mais que ele seja da Fiesp, o presidente eterno da Fiesp, o que faria esse cara parar de ser rentista, que é o que ele tem 300 imóveis, sei lá quantos imóveis no estado aqui, ele vive disso, de renda, é assim que a família dele vive. O que faria esse cara largar esse tipo de coisa que é vergonhosa para uma família industrial e começar a operar novamente o processo de construir produtos, fazer produções, dar emprego às pessoas, que é isso que é o tesão do industrial e das pessoas que trabalham nesse modelo. O que faria esse cara dar esse passo? Um Estado falando, olha, nós vamos garantir um processo de fornecimento de produto, você vai fazer o processo de transformação desse produto, nós vamos garantir formação para que os setores e serviços se acoplem ao teu produto, à tua indústria, nós vamos fazer com que haja um corpo jurídico decente, que as coisas não flutuem tanto, nós vamos fazer um corpo de comércio exterior para que parte desse excedente produtivo vá ser vendido para o resto do planeta. Nós vamos fazer um processo de consumo interno também poupudo. Você tem que participar disso dando salário bom para esses trabalhadores, para a gente ter uma classe realmente, uma classe média, uma classe consumidora. É isso que a gente tem que pensar. Não tem outro modelo. Então você tem que conversar com a elite, você tem que conversar com o popular, com o pobre, você tem que conversar com as pessoas da classe média que tem um pouco mais de estudo que o pobre e tem um pouco mais de tempo livre que o industrial e para elas entrarem nas escolas certas, para elas saberem certamente o que elas vão fazer da vida delas, para que aquilo haja um dinamismo mesmo, para que todo mundo participe do processo. Tem que ser dessa maneira, não tem outro esquema, gente. Não tem outro esquema. Um processo de revolução nesse período é um processo ruinoso, que estaria fadado ao fracasso, e também evitaria falar com certos setores. Se é um processo revolucionário de elite, não fala com o pobre. Se é um processo revolucionário do pobre, não fala com a elite. É fraticida, de certa forma, porque são todos nacionais. Então, assim, a gente precisa, nesse momento de reformismo, reformar. A gente ainda tem algumas sustentações pra gente fazer do jeito certo. Gente, eu vou desligar porque eu tô achando que já tá longo esse vídeo, 22 minutos. Um abraço, eu vou nessa, espero que vocês tenham gostado. Mas enfim, dá uma olhada no texto do Haddad, mas não vai na dele não, viu, cara? Porque FHC, o petucanismo. O petucanismo, ele nega Vargas, agora fica falando, mas ele nega Vargas, ele nega um processo brasileiro, nacional. Pela esquerda e pela direita, eles são entreguistas, tá? Tucanos e petistas. Pela esquerda e pela direita, como vocês imaginarem, são... Inclusive, a forma, o ethos do PT, só para terminar, é um ethos que é o seguinte: eles são formados num processo da redemocratização e eles são vinculados, a classe trabalhadora nesse período, a classe sindicalista, principalmente lá do ABC, ela é vinculada não a sentimentos nacionais. O patrão dessa classe sindical é da onde? Vem da Alemanha, da Volkswagen, vem da Ford e da GM dos Estados Unidos. Então os patrões deles de verdade vêm lá de fora. Eles não são trabalhadores de cunho nacional, eles são trabalhadores até agremiados muitas vezes em sindicais, de centrais sindicais globais, que envolvem trabalhadores do planeta inteiro. Eles são muito mais movidos pelo que vai dar certo para a indústria que lhes dá emprego aqui. Porque eles agem de maneira classista e não nacionalista. Tem uma grande diferença nisso. Tá? O sindicalista anterior, o sindicalista do período Vargas, do PTB, os trabalhistas de verdade, eles agiam de maneira nacionalista, porque a ideia era esquemas econômicos fechados. Que com um excedente você mandava para fora, e não você priorizaria mandar para fora e o resto do excedente ficaria aqui dentro a preços altos. Tem toda uma diferença nisso. E o PT e toda a esquerda nasce disso. Só o Brizola não participava desse modelo. Todas as centrais sindicais, todas, participam desse modelo até hoje. Poucas são nacionalistas, se é que existem. Poucas falam em interesse nacional de verdade, com esquema fechado econômico. Claro, com
excedente, o excedente você mandar, ter boas relações. Não estou falando para a gente ser um país ufanista, fechado, patriotada besta, não é nada disso. Eu estou dizendo que assim, qual que é o modelo que a gente segue? E os modelos que os trabalhadores seguem hoje é esse. É tramado, é acostumado em processos do sindicalismo estrangeiro também, né? Permeados pelo trotskismo e agora pelo identitarismo. É uma bagunça para a esquerda isso aí tudo. Não é nacional. A esquerda não é nacionalista, infelizmente. Tem poucos grupos de nacionalistas dentro da esquerda. Por isso que a gente sofre tanta perseguição. Um abraço para vocês, camaradas.